Olá, meus preciosos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui no Lugar Secreto e hoje eu quero compartilhar com vocês mais um pensamento frutífero, aquele pensamento que vai abençoar a nossa semana, que vai trazer luz para os nossos pensamentos, que vai nos conduzir a ter boas atitudes essa semana e para que a gente venha se apegar, se alinhar mais ainda com os planos de Deus para a nossa vida. E hoje vamos falar sobre a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, ou seja, a felicidade daquele que teme a Deus, a felicidade daquele que espera no Senhor, que independente de quando você não entende o que está acontecendo ao seu derredor, você continua confiando em Deus, porque a confiança do Senhor sobre a sua vida é tão forte que nada abala você. Você se mantém firme, convicto de que Deus está com você, Deus está em mim, e isso dá muita força para que a gente venha ser forte, para que a gente venha estar pronto para as batalhas diariamente. E então assim, a vitória chega sobre nós, e então a gente venha usufruir o melhor de Deus para a nossa vida. É saber esperar no Senhor Jesus, mesmo quando a gente não entende determinadas situações que acontecem sobre a nossa vida, mas a gente acredita que Deus está trabalhando sobre nós, Deus está agindo em nós. Então vamos começar aqui no livro de Salmos 112, 2, 3 e depois 6, 7, 8. Está escrito assim, vamos refletir, abre a sua Bíblia aí com você, faz a sua anotação. Hoje eu tenho certeza que o entendimento de hoje, a palavra de hoje vai trazer grandes benefícios para a sua alma, para o seu espírito, porque a palavra de Deus, ela é tão forte, ela é tão fixa que ela penetra corpo, alma e espírito. E essa é a intenção, para que todos nós venhamos se apegar com Deus, conhecê-lo mais aprofundadamente, para que a gente seja conduzido pela palavra dele. E vamos lá. A felicidade daquele que teme a Deus, o respeito que devemos ter com Deus. Então vamos entender tudo que Deus quer nos revelar aqui neste vídeo, nesse dia de hoje. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Você vê que Deus já afirma, a geração dos justos será abençoada. Aqueles que confiam no Senhor vão receber o galardão. Aqueles que confiam no Senhor. Então, a confiança em Deus, o amor que devemos ter para com Deus tem que ser excelente, tem que ser grande, sabe? De tal maneira que nada atinge o seu relacionamento com Deus. Então, assim, aí no versículo 6, está escrito assim: na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado está, não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Os inimigos, que relata aqui no livro de Salmos, e em toda a Bíblia, não se refere exatamente a pessoas que são influenciadas pelo mal para atingir você, mas até mesmo o inimigo dos maus pensamentos, aqueles pensamentos que você tem tido que não é frutífero, aqueles pensamentos negativos que te impedem de enxergar a luz do Senhor sobre a sua vida. Aqueles inimigos que muitas vezes, de fato, pessoas são influenciadas para tentar tirar a sua paz. Muitas vezes aquela situação que vem totalmente embaraçosa e faz com que você não consiga achar saída. Então, Deus ele fala que o nosso coração tem que estar firme, independente do que você está presenciando hoje na sua vida, independente do dia que você teve, independente do que você está sentindo. A sua confiança em Deus tem que ser superior ao que você sente, porque a presença de Deus não é sentida, mas a presença de Deus é o que você sabe a respeito dele, quem ele é. Para que a gente venha conhecer o nosso Senhor Jesus, a gente tem que se aprofundar e querer conhecer a Deus, saber o que ele é, quem ele é, o que ele tem feito, quais são as maravilhas que são imensas, que Deus é tão maravilhoso.
Então, confiar em Deus é você confiar independente do que você está passando, independente das aflições que está sobreposta na sua vida. É enxergar de fato a luz no fim do túnel. É saber que o que Deus lançou sobre você, sobre a palavra, é muito mais poderosa do que as aflições dessa terra. Até porque sabemos que muitas coisas, assim como está escrito, coopera para o bem daqueles que confiam no Senhor. Então, se você confia em Deus, não será absolutamente nada que vai tirar a sua paz, porque a paz de Deus está dentro de nós e tem que estar dentro de nós. Então, Deus nos faz enxergar a vida de uma maneira totalmente diferente. Essa é a felicidade do Senhor. Está escrito no livro de Neemias que a alegria do Senhor é a vossa força, ou seja, Deus ele se alegra quando, por exemplo, quando você está passando por situações difíceis, Deus se alegra que em vez de você se entregar à situação, você toma uma postura de quem é forte, de quem é confiante em Deus, e então você se alegra. Não que você vai ficar rindo à toa, mas quando o seu coração está em paz, você acredita que Deus está trabalhando na sua vida, é a confiança que você deposita em Deus, muda a sua situação, traz paz para você, então tudo muda ao seu derredor. Porque a presença de Deus, ela modifica o ambiente e ela modifica o ambiente do seu interior. E isso é maravilhoso, é viver para Deus. Então a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos, porque ela tem um poder grande e influenciador de mudar as estações da sua vida, da dificuldade, da tristeza, da angústia, de tudo. Ela simplesmente muda tudo. Todas as vezes que a gente ora a Deus, a gente não pode murmurar. Quando murmurar, significa que aquela oração que você faz e de repente acontece alguma coisa ao decorrer do seu dia e faz com que você tenha esquecido da sua entrega a Deus, da sua entrega do problema a Deus. Então isso não devemos tomar esse tipo de posição de murmurar. Devemos acreditar que está escrito. Deus ele fala para que a gente apresente a Ele as nossas petições, ou seja, os nossos pedidos a Ele. Porque Ele tem cuidado de vós, Ele cuida de nós. Então a gente tem que estar convicto de que Deus, Ele quer nos abençoar, Deus quer nos ajudar a passar de fase. Então aqui a gente vê também no livro de 1 Pedro, está escrito assim, uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. 1 Pedro 5, 7 a 9. Olha só o que é dito. O nosso dever, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sobrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Deus, ele afirma, a aflição faz parte. A aflição não é apenas aquela coisa de você se machucar e sentir dor. É a aflição, às vezes aquela preocupação, aquela situação difícil, aquela perseguição que você está passando, às vezes aquelas pessoas que têm falado mal de você e muitas vezes você não está sabendo lidar com tamanhos acontecimentos, com tamanhas fofocas sobre você. Então muitas coisas que o mal ele influencia para tentar atingir você, para tentar tirar você do centro da vontade de Deus. Porque enquanto Deus quer que você confie nele, o diabo, que é o nosso adversário, ele quer que a gente venha desconfiar de Deus, ele quer que a gente venha desconfiar da palavra. Então, uma pessoa sábia, um bom filho, segue os caminhos do Pai. Segue os ensinamentos, e os ensinamentos de Deus para nós está aqui, está na palavra de Deus, que alimenta o nosso espírito, que é o combustível, que é a nossa bússola para prosseguir, para que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Aqui no livro de
Deuteronômio, está escrito assim, Deus ele fala para Josué e tenta animá-lo, porque depois da partida de Moisés, Josué ele fica meio que abalado, mas o Senhor diz, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, que eu tenho lhe dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Deus ele anima. Muitas vezes Deus ele usa ou pessoas, até mesmo esse vídeo para animar você, para trazer uma esperança para você. Então a gente não pode ser conduzido pelo que a gente sente, porque o sentir se baseia naquilo que você está presenciando no momento. E aí a sensação vai e depois vai embora. Mas quando você sabe da palavra de Deus, você acredita que tudo coopera para o bem. Deus, ele não vai dar uma cruz maior ou pesada demais da qual você não consiga suportar. Se você está passando por situação difícil, se está te faltando alguma coisa, é porque Deus sabe que você pode ser mais forte do que isso que você está enfrentando. Só que para você ter a força que você precisa buscar a Deus, se entregar a Deus, para que a sua oração, assim como está escrito, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A gente precisa cooperar no auxílio de Deus, o que eu posso fazer aqui nesta terra. Se eu preciso confiar mais em Deus, então que eu venha confiar, que o meu coração venha estar firmado em Deus. Porque um coração firmado em Deus quer dizer que nada se abala. Assim como a fé, que a gente venha estar sempre avivado no Senhor Jesus todos os dias da nossa vida. Está escrito no início do livro de Josué 1:8-9, está escrito assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor Deus é com você, independente de onde você estiver. Não é o ambiente que muda você, mas sim quem está com você que muda o ambiente. Então, se você, por exemplo, se você for uma pessoa triste, automaticamente você vai transmitir essa tristeza para quem está ao seu derredor. Então, assim como está escrito, o Senhor ele disse a Josué, este dia, ou seja, a partir de agora, toma posse, você aí desse lado da câmera, toma posse. Deus diz, este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo mundo, para que saibam que, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Então Deus é com você, Ele está dizendo que será com você. Deus será contigo quando você passar para o vale, Deus será com você, Deus está sendo com você, mesmo com as situações que você tem enfrentado, Deus vai continuar sendo com você. Então que você também seja com Deus, que a sua oração seja uma oração potente. A oração potente não é aquela oração demorada, não é aquela oração bonita, mas é aquela oração sincera, aquela oração que quando o justo faz, quando aquela pessoa que confia em Deus faz, é aquela oração que o seu coração descansa no Senhor, é aquela oração que Deus permite que você descanse. Descansar é confiar, é não se preocupar, é saber que Deus está trabalhando em seu favor. A oração, ela pode muito em seus efeitos. Então, eu digo até mesmo comigo, a respeito de mim, por uns episódios que eu própria passei, presenciei, quando uma vez
eu ouvi dizer, falaram para mim diretamente que a minha oração não tinha poder, que eu não sabia falar com Deus, que Deus não me escutava. Quando eu ouvi isso, muito me abalei, porque eu me chateei demais. Tem coisas que chegam a ser tolerantes em relação às coisas que acontecem ao nosso derredor, mas me mexeu muito porque a pessoa em si se interferiu muito a respeito do meu relacionamento com Deus. Ela não sabia a tamanha intensidade que eu tenho com Deus, a maneira como eu considero, como eu busco, como eu o amo e o como eu confio nele. Então, naquele momento, ao chegar em minha casa, eu chorei e aí fui aos pés de Deus. Eu me ajoelhei, eu fui conversar com Deus a respeito do que eu tinha ouvido. E Deus, naquele momento, tranquilizou o meu coração. Então, muitas vezes a gente vai se deparar com muitas pessoas que vão ser influenciadas pelo mal para tentar tirar você da presença de Deus, para tentar fazer com que você duvide, porque a dúvida muitas vezes ela aparece pelo simples fato de você não estar vendo. Então, quando você ora a Deus, quando você pede ajuda a Deus, quando você pede alguma coisa a Deus, que o Senhor Deus venha abrir uma porta e tudo mais, não é sempre que a gente vai se deparar com a oração respondida no dia seguinte. Às vezes leva dias, meses ou até mesmo um ano. Só que a dúvida, se você não estiver com o coração firme em Deus, a dúvida vai fazer morada e vai causar uma coisa terrível em você. Então, naquele momento, eu falei, Senhor, sinceramente, visita essa pessoa. Ela não sabe tamanha realidade do qual eu tenho vivido com o Senhor. Então eu pedi para Deus me alegrar. Então eu continuo orando e orando. Eu nunca vou deixar de orar. Eu nunca vou deixar de buscar Deus, de me colocar na presença de Deus, de querer estar perto de Deus, só porque as pessoas tentam falar com que Deus não... Sabe, o mal é tão sujo que Deus que tenta usar pessoas para tirar a sua concentração do foco que é Cristo, do foco que é a salvação. Então, quando você busca Deus, quando você é sincero, Deus ele honra valores, Deus honra os princípios, Deus honra a sua busca, Deus honra o que você já tem feito por Ele, sabe? Então vamos confiar em Deus, porque assim como está escrito, Deus ele anima Josué. Então talvez eu acredito que Deus está até mesmo animando você aí, como Deus está me animando. Vamos nos animar. Assim como está escrito, tudo eu posso naquele que me fortalece. Pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. A palavra está aqui, a palavra está disponível para você buscar, para você conhecer, para você se alimentar da palavra de Deus. E aí você vai ver que mais você está vivendo para Deus do que para você mesmo. Porque conforme você conhece, mais você percebe que muitas coisas mudarão em você. E a busca em Deus será um diferencial na sua vida. Então, esse foi o pensamento, esse foi o alimento para o nosso espírito. Que a gente venha se alegrar no Senhor, que a nossa felicidade venha estar sempre no Senhor Jesus, que a nossa confiança venha estar sempre grande no Senhor, independente do que a gente enfrenta. A nossa fé tem que ser maior do que as coisas deste mundo, porque a fé nos mantém conectados com Deus, nos permite estar bem conosco, nos permite ter um espírito avivado dia após dia. E esse foi o pensamento, eu espero ter ajudado vocês, assim como tem me ajudado grandiosamente. E vamos concluir aqui o nosso pensamento. Vamos orar ao Senhor Jesus para que Deus venha abençoar mais ainda, fortalecer quem precisa de ajuda. E se você está aí, feche seus olhos, sinta-se à vontade, vamos conversar com Deus. Eu quero compartilhar com vocês a minha oração e vamos lá.
Deus tem muitos a nos ensinar. Deus quer disciplinar a nós, andar nos caminhos dele, para que a gente, quem olhar para nós, veja que a gente somos, que em nós seja encontrada o jeito, sabe, o sentimento para o próximo, assim como Jesus é. Deus é maravilhoso, então Deus quer que essa maravilha aconteça sobre nós, para que as pessoas olhem para nós e vejam que tem Deus em nós. Então vamos lá, vamos orar a Deus. Querido Deus amado, obrigada por este ministério, obrigada por essas palavras, Deus, porque sinceramente não tinha condições nenhuma de falar. Mas o seu poder, meu Pai, se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, se aperfeiçoa, meu Pai, no nosso falar, no nosso agir. Meu Deus, eu quero apresentar a vida de todos que estão presentes neste vídeo, meu Pai, e daqueles que ainda vão, meu Pai, assistir. Meu Deus, a oração sincera, meu Pai, muda tantas coisas em nossas vidas, e com a sinceridade te busco, meu Pai, para que o Senhor venha, meu Pai, nos ajudar. Nos ajude nos dias difíceis, Senhor, nos ajude, meu Pai, a ter um bom comportamento. Nem sempre, meu Pai, vamos saber lidar com o que está disposto sobre nós, mas, meu Pai, que a nossa confiança em Ti, meu Pai, que sempre seja maior do que podemos, meu Pai, imaginar. Meu Deus, eu entrego o nosso coração, que venhamos estar firmados no Senhor, meu Pai, que a gente venha estar sempre, meu Pai, à procura da felicidade, que a felicidade do Senhor, meu Pai, esteja sobre nós e que venhamos ter sabedoria, meu Pai, em viver essa felicidade, em viver, meu Pai, com alegria, com temor, com respeito ao Senhor. Meu Deus, obrigada por tudo que tem feito por nós, meu Pai. Obrigada por cada livramento que destes ao nosso respeito. Até mesmo aqueles, meu Deus, que passou despercebido. Grande é o Senhor que tem nos ajudado, nos orientado. Tamanho é o seu amor por nós. Meu Deus, abençoe a família de todos. Abençoe a vida de todos, meu Pai, para que, em nome de Jesus, meu Pai, que todos sejam prósperos de espírito, meu Pai, de confiança, de fé no Senhor Jesus. E em nome de Jesus eu profetizo uma semana muito abençoada para todos, uma semana, meu Pai, da qual o Senhor já está à frente de tudo e de todos. Em nome de Jesus eu agradeço por este momento, eu agradeço pela vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Queridos, Deus está com vocês, Deus está comigo, Deus está em nós. E essa é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Anime-te e tenha prazer em buscar o Senhor Jesus, que é a melhor coisa que podemos fazer. Esse foi o pensamento de hoje, foi a reflexão. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.